Bem, Ok. boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a mais um Diálogo Sustentável da UFRN. Esta é a nossa 15ª edição, né? Iniciamos os trabalhos em 2021, em plena pandemia, mas conseguimos estar aqui até agora com um público bastante interessante. Já temos mais de 50% do nosso público aí presente, então podemos dar início a esse trabalho. Meu nome é Marjorie Medeiros, eu sou engenheira civil, mestrado e especialização na área de educação ambiental, e, na realidade, eu me considero uma educadora ambiental. Eu acho que eu deixei de ser somente arquiteta, engenheira, há um bom tempo. E esse trabalho, esse Diálogo Sustentável, é um projeto, é uma iniciativa da Diretoria de Meio Ambiente da UFRN, né, que está sob a coordenação do Programa de Educação Ambiental, o qual eu coordeno. Tem a parceria do Comitê Gestor da Política do Plano de Logística Sustentável da Universidade e também, como vocês viram aí, o programa, a Diretoria de Qualidade de Vida no Trabalho, que tem o Viver em Harmonia, esse projeto. A gente faz também o trabalho de capacitação dos servidores da universidade. Essa é uma parceria bem interessante, bastante profícua, que tem dado muito certo esse ano, desde o ano passado. E a gente tem discutido no Diálogos Sustentáveis exatamente algumas questões devido aos impactos do humano no ambiente, né? Não dá mais para a gente esconder, dizer que esses impactos não existem, e é um problema mundial e que necessita de vamos dizer assim, uma força-tarefa que junte soluções políticas, econômicas, culturais, para que a gente possa pensar em como resolver essa situação, né? Toda essa situação de eminência de uma catástrofe climática, né? Tem gente que fala crise, outros emergência, inclusive até colapso climático, né? E a gente tem visto essa situação cada vez mais se agravando no planeta. Mas essa situação não são só questões, as soluções políticas, econômicas e culturais que podem dar resposta, né? Isso exige igualmente uma resposta, uma mudança de adaptação de nós, indivíduos, seres humanos vivendo em sociedade. Então, o projeto Diálogo Sustentável procura colocar em pauta essas questões importantes da atualidade, para que a gente possa buscar são questões. A gente tem tratado muitos temas aqui de uma forma que procure, possibilite às pessoas que nos assistem fazer uma análise crítica da situação atual, nesse contexto atual em qual nós vivemos, para uma construção de outro paradigma, criação de novos pactos baseados na cooperação, na solidariedade, no cuidado consigo, com o outro e com o planeta. Então, essa é uma questão muito importante para que a gente possa imaginar futuros possíveis, sustentável. É necessário promover essa religação dos saberes, de que tanto nos fala Edgar Morin, né? A gente tem relegado os saberes da tradição, da ancestralidade, e, como diz Cacá Verá, ele fala que a nossa sobrevivência tem que estar pautada na nossa ancestralidade, nosso futuro tem que estar pautada na nossa ancestralidade, né? Então, a gente precisa também ver o que Sérgio Latouche
nos falou muito, eu estava lendo que ele falando dessa questão de a gente está muito ligado a esse pessoal que trabalha com resíduos, coleta seletiva, fala muito nos 3 R's, mas Sérgio Latouche me apresentou 7 R's, né? Aqui para eu ver como ele colocou: reavaliar, reconceituar, reestruturar, redistribuir, relocalizar, reduzir, reutilizar e reciclar. Então, não é só a gente pensar, a gente tem que se localizar, buscar soluções baseadas na natureza. As soluções da tecnologia nos trouxeram até aqui. Então, a gente tem que buscar outros meios de reconstruir nosso futuro. A ciência e a tecnologia elevou o padrão de vida da humanidade a um outro patamar, mas de uma boa parte da população. Só que isso se deu com um enorme custo, não só para o planeta, mas com efeitos que tendem a ser irreversíveis, né? Com enormes desigualdades sociais, degradação ambiental, vulnerabilidade climática. Então, essas ações, esse contexto que a gente vive, não dá para a gente reverter esse processo antrópico se a gente mantiver esses mesmos padrões de produção e consumo em que vivemos, né? A gente chegou ao ponto de termos uma era geológica para chamar de nossa, que é o antropoceno, a era do humano. Onde nós chegamos, né? Então, nós somos uma sociedade globalizada ao extremo, né? Onde a velha metáfora da teoria do caos, que é o bater de asas da borboleta por causa de uma catástrofe do outro lado do planeta, já é bem realística, né? A gente não precisa dizer que não é mais uma metáfora, né? A gente tem eventos catastróficos que acontecem no outro lado do planeta e que atingem nós aqui deste lado de cá. Então, não é mais uma questão metafórica, né? Esse bater de asas da borboleta está acontecendo e com cada vez mais intensidade, né? Então, nesse contexto, a 13ª edição do projeto Diálogos Sustentáveis traz essa discussão, né, desse tema, consciência planetária e reconexão com a natureza. Essa consciência de que nos fala a Carta da Terra, né, vivemos numa comunidade de vida, né? Nessa comunidade de vida estamos todos nós, todos os seres humanos, todos os seres não humanos, todos os seres vivos. Então, a gente tem uma comunidade de vida que está no mesmo lugar e tem que se relocar, como nos disse Sérgio Latouche, a este lugar. Sentir que fazemos parte desse lugar. E como nós vamos pensar neste lugar o futuro que nós queremos. Que futuro é esse, né? A gente vai ouvir aqui a fala do professor Siddhartha, do professor Fábio, e todos esses... a leitura que eu tenho dessas duas assumidades em suas áreas, né? É essa questão da gente voltar a pensar como um ser pertencente a esta sociedade humana e não humana, seres vivos e não vivos, como um coletivo único que está seguindo o mesmo rumo, né? Então, para a gente debater essa questão, essa complexidade de que nos apresenta hoje a nossa vida, o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, a ciência, a tecnologia, a gente tem hoje aqui o professor Dr. Fábio Scarano, que é titular da Cátedra Unesco de Alfabetização em Futuros, que, aliás, eu gostaria muito de saber o que é isso, né? Lá conheço o prédio do Museu da Manhã, coisa linda, fantástica, maravilhosa, sediada no Museu da Manhã. É professor titular da Escola de Ecologia da UFRN. E também o professor Dr. Siddhartha Ribeira, que é aqui da UFRN, né, professor titular de Neurociências
e um dos fundadores do Instituto do Cérebro da UFRN. Antes de passar aos nossos convidados, eu gostaria de falar um pouco como vai ser o nosso encontro, né? Inicialmente, cada um dos palestrantes terá 30 minutos para expor seu ponto de vista, suas considerações sobre essas questões que a gente introduziu aqui. Após as duas falas, a gente abre os microfones ao público para perguntas, né? E, ao longo das palestras também, quem quiser pode fazer as perguntas no chat, porque a gente tem bolsistas aqui trabalhando também para orientar depois essas perguntas, esses questionamentos, essas reflexões que vocês colocarem no chat. E ao longo também, a partir da segunda fala, começa a passar no chat também o link para responderem à frequência. Então, a gente pode começar com o professor Fábio, né, colocando as suas considerações, o seu ponto de vista sobre essas questões, sobre a consciência planetária e a reconexão com a natureza. Bem-vindo, professor Fábio. O professor Fábio Rubens Carano, ele é engenheiro florestal e doutor em ecologia pela Universidade de St. Andrews, na Escócia. É professor associado de ecologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, membro da Sociedade Linneana de Londres e foi professor visitante das universidades de Darmstadt, da Alemanha, e de Minnesota, nos Estados Unidos. No governo brasileiro, atuou na CAPES, MEC, e foi diretor científico do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, ajudando a criar o Centro Nacional de Conservação da Flora. No terceiro setor, foi diretor executivo da Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável e diretor executivo do Programa do Brasil. Foi vice-presidente sênior da Divisão das Américas na ONG Conservation International. No setor privado, trabalhou nas empresas do setor florestal em Minas Gerais, foi autor do painel intergovernamental de mudanças climáticas, do IPCC 2011-2014, do painel brasileiro de mudanças climáticas. Foi coordenador de capítulo no painel intergovernamental de biodiversidade e serviços ecossistêmicos, e é coordenador geral da plataforma brasileira sobre esse tema. Supervisionou cerca de 40 mestres doutores e possui mais de 100 publicações científicas, e foi agraciado com o Prêmio Jabuti para 2 de seus livros. Em 2013, com Biomas Brasileiros, Retratos de um País Plural, e em 2015, Mata Atlântica, uma história de futuro. Então, professor, seja bem-vindo, muito obrigada por aceitar nosso convite e seja muito bem-vindo. A palavra é toda sua. Oi, muito boa tarde, professora Marjorie, boa tarde, colegas, amigos, amigas, um prazer imenso estar aqui com vocês. Já tem alguns anos que eu não vou na UFRN, uma universidade pela qual tenho muito carinho. Nos meus tempos de CAPES, a gente trabalhou para criar um doutorado aí na área de ecologia, que hoje funciona muito bem, é um dos bons cursos do Brasil. Então, é uma enorme satisfação poder falar para um público tão grande, jovem, diverso, e eu espero que o conteúdo que a gente trouxe aqui hoje atenda os propósitos aqui dessa iniciativa da professora Marjorie, que é tão importante, tão contemporânea, né? e que para mim é uma honra poder aqui humildemente colaborar um pouquinho com essa discussão. Daí eu trouxe uns slides mais para me ajudar aqui a me guiar. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês. Bom, muito obrigado, né? Mais uma vez, uma imensa satisfação. E aí eu preparei algumas coisas aqui mais especulativas assim, para a gente conversar, né? Um tema que eu acho que é tão rico, tão complexo. A professora Marjorie perguntou o que era essa nossa cátedra. A Unesco ela tem um programa de cátedras nesse tema que eles chamam de alfabetização em futuros, que eu acho que é uma má tradução. A gente pode usar, talvez em português, letramento fosse a melhor tradução, mas a Unesco gosta que a gente use alfabetização.
Estudo de futuros é um campo da filosofia que ao longo dos anos me interessou muito. Eu venho de uma tradição de pesquisa em mudanças climáticas e em biodiversidade, na qual a gente fazia muitas previsões, né? A gente usava modelos, cenários preditivos, e com o passar dos anos eu fui ficando preocupado que a ciência prevê tanta coisa com tanta precisão, e em geral de maneira tão acertada, mas ainda assim a gente não consegue tomar ação. A gente está vendo o problema chegar, já chegou e a gente não age. E nos estudos de futuros tem tem uma das linhas que é essa, que parte do princípio que a gente tem muita dificuldade em imaginar futuros diferentes do presente. É como se o nosso presente colonizasse o nosso futuro. E a alfabetização em futuros nada mais é do que um método muito voltado para o diálogo, especialmente um diálogo que misture diferentes formas de saberes para ampliar a nossa visão acerca de futuros, e futuros sempre no plural, porque o que se entende também é que um bom mundo é um mundo no qual os vários bons futuros pensados possam coexistir. O nosso futuro moderno, ocidental, urbano, não pode privar outros futuros de aqui existirem e de viverem bem. Então, a gente montou essa cátedra com apoio da Unesco. Ela começou há cerca de 4, 5 meses atrás. É um grupo de estudos que a gente montou dentro do Museu da Manhã, e essas pesquisas que o nosso grupo desenvolve estão ajudando ali a alimentar as exposições do nosso museu e de criar um diálogo com a sociedade em geral acerca de visões de futuro. E aí, esse tema da consciência planetária e da reconexão com a natureza são muito centrais à nossa cátedra, e por isso também eu fiquei tão feliz com esse convite gentil que a professora Marjorie fez para mim. E daí, assim, para começar, eu queria compartilhar com vocês algumas visões de consciência. Todas elas eu gosto, assim, eu peguei as que eu gosto mais, e elas vêm aí de diferentes tradições. Então, para o povo guarani, por exemplo, existe uma consciência universal, planetária. E nós, humanos, nós somos um pedacinho inconsciente dessa consciência. A gente não acessa essa consciência planetária, ao menos não na nossa vida aqui, mas há uma consciência a qual nós somos ligados. Eu acho lindo esse pensamento guarani. Ele guarda uma certa semelhança com a visão desse pesquisador russo do começo do século XX, chamado Vladimir Vernadsky, muito pouco conhecido aqui no Ocidente, que ele falava o seguinte, que a biosfera do planeta, né, que é essa esfera da vida, ele dizia que tem duas propriedades emergentes dela. Uma é a chamada tecnosfera, que é tudo que a gente já construiu técnico sobre o planeta, cidades, casas, os computadores, uma mesa, cadeira, tudo de técnico que tem, ele chama de tecnosfera. E uma outra esfera que é a noosfera. A noosfera seria a esfera do conhecimento. E o que ele dizia é que a tecnosfera iria nos ajudar a fazer com que essa noosfera se integrasse, de maneira tal que a gente alcançasse um tipo de harmonia planetária entre as pessoas que nos elevaria a um pensamento planetário. E nisso inspirou esse jesuíta e filósofo francês Teilhard de Chardin, que foi à Rússia para conversar com Vernadsky, entender mais sobre o pensamento dele, e o Chardin fez uma espécie de fusão do cristianismo com a teoria da evolução do Darwin e com o pensamento do Vernadsky, que ele propôs que Cristo não voltaria à Terra. Nós todos juntos, em conexão, nos elevaríamos a Cristo. É o que ele chama de cristogênese, uma espécie de ponto ômega, uma grande consciência planetária que, dizia o Chardin, a televisão e o rádio nos ajudariam a nos integrar, né? E ele falava que essa integração, que é a tal tecnosfera, ele dizia que essa integração ia ser de tal monta que ia chegar uma hora que a gente ia desenvolver telepatia. Vê que visão otimista, né, do Chardin. Se considerar que essa turma, o Vernadsky e o Chardin, atuaram ali entre duas guerras mundiais, é impressionante
essa visão otimista que eles tinham. Eu fico sempre me perguntando o que o Chardin diria se ele vivesse no tempo da internet, né, que a gente se comunica em tempo real, como a gente está fazendo aqui agora. Não é telepatia, mas anda perto disso. Que pena que a gente não usa tão bem, né, quanto eles pressupunham. E tem essas visões de consciência individual. A do Henri Bergson, um filósofo francês, falou muito sobre isso no começo do século XX. É uma que me interessa muito, que o Bergson dizia que a consciência é o espírito. E ela tem essa capacidade de navegar entre o passado e o futuro, de maneira tal que o Bergson dizia que o presente ele é uma membrana só, que o presente é uma coisa que praticamente não existe, assim como futuro e passado também não existe. Para ele era a noção de um tempo, esse um tempo que o Bergson chamava de duração. Essa duração é meio que é o tecido da vida, dizia ele. Esse tecido da vida é a duração, que nada mais seria que esse tempo único no qual a nossa consciência, que seria o nosso espírito, leva a gente para o futuro e traz a gente do futuro para o passado, misturando esses tempos, atravessando o presente, que é só uma membrana. E o Jung, o psicanalista discípulo de Freud, que seguiu muito ali, né? Aí, Siddhartha, que sabe tudo aí sobre os sonhos e tem ensinado tanto para a gente a respeito, certamente vai ter aí o ponto de vista dele sobre Jung, mas o Jung dizia que a gente se torna indivíduo. Indivíduo é aquele que não se divide, né? Ele dizia que a gente se torna indivíduo quando o nosso consciente se entende, se comunica, se integra com o inconsciente coletivo. É quase que uma visão oposta da do povo guarani, né? que dizia que há um consciente coletivo e o que somos, e nós é que somos os inconscientes. O Jung dizia meio que o contrário, mas no fundo, é quase que uma diferença semântica, mas eu acho visões parecidas, diferentes cantos do mundo, diferentes pessoas, acerca dessa possibilidade, dessa real integração do nosso planeta ter uma consciência que emerge não só da nossa consciência humana, mas também da consciência dos não-humanos. Agora, o que aconteceu, segundo a filósofa alemã Hannah Arendt, ela dizia logo depois da Segunda Guerra Mundial, naturalmente com todo aquele trauma das bombas e da guerra e tal, ela dizia que o ser humano vivia uma espécie de dupla alienação, ela falava. E essa dupla alienação, dizia ela, a gente teria se alienado do mundo que nos cerca, ou seja, a gente se alienou da natureza, a gente se alienou do próximo, e a gente se alienou do planeta Terra. É mais ou menos nessa época em que começa ali a corrida espacial, o ser humano desenvolve telescópios cada vez mais sofisticados e a gente começa a contemplar a possibilidade de visitar outros planetas. E mais do que isso, quem sabe, viver em outros planetas até, interagir com vidas desses outros planetas. E dizia ela quase como que, falando, nossa, já que aqui no nosso planeta não dá, por conta de toda essa guerra, essa violência, esses mal-entendidos, talvez seja melhor a gente sair daqui. E ela dizia que essa dupla alienação, ela na verdade é tripla, porque quando a gente se desconecta do que nos cerca, do mundo que nos cerca, a gente se torna menos humano. A gente se desumaniza. E o resultado dessa desumanização é o que hoje a gente chama de antropoceno, esse tempo esquisito no qual o impacto do ser humano sobre o planeta é tal que vários indicadores médios aí de clima, de biodiversidade, de nitrogênio, assim por diante, saíram dos eixos, e ao que parece definitivamente. E o que essa mesma sociedade que nos traz ao antropoceno, movida pela lógica do capital, afirma que é o antídoto para isso, é o que é chamado hoje de sustentabilidade. Só que essa palavra sustentabilidade é uma palavra em disputa. Tem essa sustentabilidade dita corporativa, que é a do carbono neutro, da positiva para a natureza, com todo esse jargão, e tem uma outra sustentabilidade que a gente vai falar também um pouquinho sobre ela, que é uma sustentabilidade calcada num tripé, que é esse tripé que eu vou mostrar para vocês aqui a seguir. Bom, e junto aí dos slides eu trago algumas ilustrações, alguns quadros de autores que eu gosto, que eu acho que falam um pouco sobre o tema aqui que a gente está discutindo. E esse tripé, ele tem esse campo, existem várias filosofias ecológicas, né, que são chamadas ecosofias,
E essa, particularmente, eu acho que se aplica aqui ao nosso tema, que é a do Félix Guattari. Ele falava no final dos anos 80 que existiriam 3 ecologias, que a palavra ecologia a gente tende a usar para o ambiental, né? Como se o ser humano não fizesse parte da natureza e nem da ecologia. Mas ele falava que, na verdade, existem 3. Existe uma ecologia individual, uma ecologia social e uma ecologia ambiental. E é um pouco isso que a Hannah Arendt dizia para nós. Quer dizer, se a gente se separou do não humano, né, da natureza não humana, é um rompimento nessa ligação entre 2 cantos desse triângulo aqui. Se a gente se separou do próximo, igualmente, a gente está rompendo esse triângulo. E ao fazer essas 2 rupturas, a gente rompe com a gente mesmo. A gente deixa de se entender como humano. Então, o que a ecosofia do Guattari prega é que a gente precisa dessas 3 ecologias para cicatrizar essas 3 fraturas decorrentes da nossa alienação do planeta. E essa nossa alienação, alguns afirmariam, e para mim, cientista que sou, né, e nós todos aqui na academia, nesse campo da ciência, é um pouco duro a gente admitir isso, porque a ciência naturalmente faz assim, coisas fantásticas, mas os cientistas, eu diria, e as cientistas, mais do que a ciência, a ciência é uma coisa linda, ela é não dogmática, ela é aberta, ela é democrática, mas os cientistas e as cientistas são humanos, e os seres humanos têm as suas subjetividades, os seus interesses pessoais, e acaba que a instituição acadêmica tem lá os seus problemas. Alguns desses estão descritos aí. A ciência moderna, alguns diriam que ela, na sua busca por entender tudo, ela, de uma certa maneira, dessacraliza seres e coisas e objetos, ela objetifica, ela comoditiza, e a ciência, com seu olhar assim para frente, tem uma associação estranha com o progresso, ela, de uma certa maneira, ela apaga o passado, de forma que teorias mesmo científicas, não precisam ser só outros conhecimentos que não científicos. Vou pegar aqui a teoria de Gaia, por exemplo, dos anos 70, que foi alvo de chacota por muito tempo pelos neodarwinistas, e 50 anos depois ela volta à tona. Imagina se a teoria de Gaia tivesse sido levada a sério há 50 anos atrás, talvez a gente não estivesse no lugar que a gente está hoje. Mas a ciência tem essa característica, as pessoas na ciência, né, os cientistas têm uma certa competição, ela anda junto da cultura, ela tem um espírito do tempo, e acaba que, no fim das contas, a razão, que é a agenda da ciência, majoritariamente dessa ciência mais clássica, ela não tem se provado suficiente para gerar transformação. E por que eu digo isso? Olha só essa frase, que frase curiosa, dessa senhora Deirdre McCloskey. Estes eventos foram tão estranhos que, antes deles acontecerem, não foram antecipados. Enquanto eles aconteciam, não eram compreendidos. A primeira vez que eu li eu bati o olho nessa frase e falei, nossa, acho que essa mulher estava falando da pandemia. Um negócio tão estranho. Aí, pô, a gente não antecipou, a gente não pressentiu que isso estava chegando, enquanto ela acontecia, a gente também não entendia. Mas ela não estava falando da pandemia, ela estava falando da crise econômica de 2008. E se a gente pensar bem, esses tais eventos estranhos que a gente não consegue antecipar, eles quase todo dia acontecem. Acontece na política, acontece na economia, acontece no dia a dia, o que sugere que a nossa capacidade de antecipar está meio afetada, está com problema. A nossa, né, que a gente aqui na nossa sociedade moderna. E aí, quais são as ferramentas que o ser humano tem para lidar com o futuro, né? Eu listei 3, são 3, 2 delas, né, a previsão e a prospectiva, são muito do campo racional. Previsão é o que eu fiz lá no IPCC, no IPBES, esses painéis científicos da ONU, né, que lidam com clima, com biodiversidade, fica projetando cenários futuros com base em dados do passado. E a gente também faz prospectiva. Prospectiva é o seguinte, bom, daqui assim, eu posso imaginar um cenário que presidente A, B ou C é eleito, e aí daqui a 4 anos, como é que vai estar? Aí a gente às vezes chega lá no futuro, imagina um futuro e anda para o presente. É o caminho inverso do da previsão, eu diria. E tem um terceiro caso, que é o da antecipação. Então, assim, previsão e prospectiva tem muito a ver com ciência, com racional.
com lógica, com cálculo. São capacidades, digamos, não afetivas que o ser humano tem. E a antecipação, ela combina o não afetivo com o afetivo. Ela combina o racional com o emocional. Então, vou dar um exemplo clássico para vocês. Todo mundo passa por assim. Acorda de manhã, se fala, tem que ir para a universidade, minha aula começa às 9, para eu chegar lá às 9, eu vou sair, tem um determinado trânsito e tal, vou sair de casa às 8. Levar um tempo para pegar meu ônibus e tal, vou sair às 8, às 9 eu estou lá. O que é isso? Isso é a sua prospectiva. Você fala, tem que estar lá às 9, aí você vai pensando, trânsito, clima, o ônibus e tal, fala, vou sair de casa às 8. Isso é prospectar, é absolutamente racional. Aí você faz o seguinte, você pega o seu celular e dá uma olhada na previsão do tempo. Previsão do tempo. Que a ciência te deu, dizendo o seguinte, vai chover. Aí você fala, nossa, vai chover. Então, já que vai chover, eu achava que eu tinha que sair de casa 8 horas para chegar lá às 9, vai ser melhor sair 7h30 por causa da chuva. De novo, prospectiva. Aí, beleza. Você acorda um pouco mais cedo, 7h30 você vai sair de casa. Quando você abre a porta de casa e vai caminhar em direção ao ponto de ônibus, você sente um vento, um cheiro. Aí você fala, caramba, previsão do tempo errou de novo. Não vai chover. Vou voltar para casa, vou dormir mais meia hora. O que foi? Esse vento diferente que bateu, você intui, é o teu instinto, que você só tem desenvolvido se você está em contato com a natureza, senão ele não se desenvolve. Então, esse componente é um componente que não é lógico. E, em geral, assim, muitas vezes ele funciona, né? E a impressão que eu tenho é que a gente tem perdido esse componente porque a gente se separou, ou a gente acha que a gente se separou da natureza. Então, vê o caso de mudança climática, que era o que me chateava um pouco nos meus tempos de PCC, ainda que seja um trabalho lindo, super louvável, importante, tem mudado um bocado do pensamento atual, mas, de qualquer maneira, a gente está falando de mudança climática, gente, há 40 anos. Em 2007, o IPCC ganhou o Prêmio Nobel da Paz por ter dito que essa mudança climática que está aí em curso é causada por nós. Pô, 2007, daqui a pouco faz 20 anos, e a gente todo ano quebra recorde de emissão de gases estufa. Pô, não adianta nada essa capacidade preditiva. A própria Covid, ela foi prevista em 2012. Um estudo publicado na Lancet, uma das revistas mais importantes científicas do mundo, revista médica, o estudo fazia um mapa e falava, nesses lugares aqui do mundo, tem chance de eclodir uma grande epidemia ou pandemia, provavelmente da família do vírus corona. O cara deu a ficha. Lá no mapa tinha Wuhan, tinha o Rio Doce, que não eclodiu o Covid, mas em 2017, 2018, a gente teve febre amarela ali, não sei se vocês lembram disso. O cara tinha um mapa. A Organização Mundial de Saúde virou e falou, olha, em 2017, aquilo que estava previsto lá no artigo de 2012 está chegando. O que a gente fez? Nada. Aí quando começa a morrer gente, espalhou e tal, aí paramos. Então a impressão que dá é que a gente precisa que o desastre aconteça para a gente tomar ação. A gente não pressente, a gente não antecipa. E isso acontece porque, de uma certa maneira, o nosso presente coloniza o futuro. E esse quadro que está aí, do Albert Robida, Saída da Ópera no ano 2000, preste atenção nesse quadro, olha só que coisa interessante. É um quadro de 1902. Né? Ele projetando, imaginando o que seria o ano 2000, a saída da ópera. Repara que interessante, as pessoas todas estão saindo da ópera com veículos voadores. Né? A cidade está lá embaixo, Paris, tal, as pontes ali sobre o Sena, essa coisa toda. Agora, repara as roupas das pessoas. As roupas são as mesmas da época dele. Ele imaginava que as pessoas iriam, essas mesmas pessoas ricas, iriam à ópera agora com carros voadores. Só o que mudou na sociedade do Robida é o meio de transporte, todo o resto é igual. São os ricos que vão para a ópera com as mesmas roupas que eles usavam. Então, assim, vários pedaços do presente desse pintor colonizaram o futuro dele. Não é incrível? Eu adoro esse quadro por causa disso. Ele diz muito dessa nossa dificuldade em imaginar um futuro diferente do presente. Né? E quando a gente imagina esse futuro diferente, a gente vai logo para a tecnologia. A gente não imagina outros... A gente não imagina, por exemplo, e agora a professora Marjorie estava mencionando uma fala do Cacá Verá, a gente não imagina, por exemplo,
que elementos da ancestralidade planetária possam ser carregados para o futuro, ou possam reemergir aqueles que foram silenciados. Então, a gente precisa conversar sobre esses futuros para que isso se amplie. A gente precisa falar, a gente tem que fazer o que o Bergson falava, a gente tem que deixar que esse espírito, que é a nossa consciência, ele navegue entre o passado e o futuro, e entre o futuro e o passado, para que a gente possa carregar um monte de coisa boa que tem por aí que a gente já esqueceu, por conta desse esquecimento. Isso outro filósofo, Martin Heidegger, dizia isso nos anos 50, que o nosso problema moderno é o do esquecimento. A gente esqueceu de ser. A gente esqueceu de ser. Que tem tudo a ver com a alienação, que a Hannah Arendt, de quem ele era muito próximo, também falava. E aí, o que é essa tal antecipação? E eu fui cair em antecipação, vocês viram a professora Marjorie me apresentando, eu sou engenheiro florestal, ecólogo, estudei plantas a minha vida toda, e o que me interessava muito nas plantas eram esses processos antecipatórios. As plantas têm uma capacidade, alguns chamam de atenção, que é uma coisa muito do presente, outros chamam de antecipação, que é uma forma de lidar com o futuro, que as permitem antecipar cenários e, com isso, se ajustarem a eles. Mas antecipação, de fato, é uma coisa que todo ser vivo tem. É uma forma de inteligência, e a antecipação tem componentes conscientes e inconscientes. Então, para dar um exemplo para vocês, nós todos temos células-tronco. A gente não sabe direito onde elas estão, o que elas estão fazendo, a gente não tem nenhum controle sobre elas, mas elas estão dentro de nós. Quando você se machuca, ela te regenera. Determinados tecidos e órgãos, ela consegue regenerar. Então, as células-tronco são um sistema antecipatório, inconsciente. Para nós, para essa consciência do planeta, talvez ela seja uma das grandes consciências do planeta. Essa capacidade regenerativa, né, que nós temos. Então, mas a gente tem os componentes conscientes também, que envolve o racional, envolve o intuitivo, envolve sentir e pressentir, e a memória, naturalmente, cumpre um papel nessa antecipação. A gente só antecipa futuros porque a gente carrega uma memória em nós. E aí o sagrado tem um campo importante, que é uma coisa, né, que às vezes na ciência a gente não presta tanta atenção. O sagrado, assim, a palavra sagrado, ela significa cercar. São coisas na nossa vida que estão ao nosso torno, que a gente as delimita e fala, puxa, isso aqui para mim é importante, isso aqui, eu pertenço a isso. Tem a ver com a nossa cultura, com a nossa forma de ser. O sagrado distingue o real do nada. Ele está embutido na estrutura da consciência, alguns dizem. A gente carrega em nós, na nossa consciência, uma noção do que é sagrado, uma sensação do que é sagrado, e ela emerge de processos cognitivos que alguns dizem ser adaptativos. A noção de sagrado nos permite lidar com a complexidade da vida. A vida é tão complexa que tem algumas coisas que a gente fala, isso aqui, nossa, isso aqui para mim é muito importante, isso aqui talvez seja menos importante. Então isso ajuda a gente a lidar com essa complexidade da vida, e daí por isso o Mircea Eliade, um filósofo da religião romeno, dizia que achava que a gente devia ser chamado homo religiosos e não homo sapiens, porque ele fala, pô, a gente não sabe de nada, mas a gente percebe sagrado, né? E quem percebe sagrado, dizia ele, é o religioso. Não, assim, eu vou falar um pouco mais sobre essa palavra daqui a pouco, já eu volto a isso. Mas antes de chegar lá, eu queria falar sobre encantamento. E encantamento é uma coisa que é sensorial e afetiva. Ela vem dessa palavra linda do latim, cantare, que significa um canto que enfeitiça o ouvinte e dá novos sentidos ao mundo. Então, sempre que a gente se encanta, é uma beleza, né? E eu me lembro desse outro pensador, Max Weber, ele falava que o problema do século XX, o problema moderno, era o problema do desencantamento, que ele falava que a ciência, a burocracia e a industrialização, eu acho isso particularmente injusto com a ciência, ele dizia que desencantaram o mundo. A ciência, como ela tenta explicar tudo, parece que tudo tem uma explicação, se você consegue explicar, o encanto se perde um pouco, dizia ele, né? E a burocracia e a industrialização, concordo com ele 100%, que dão uma desencantada assim. Então, o encantamento é importante, ele tem a ver com a percepção de sagrado. Agora, a religiosidade, que é se associar, né, a uma instituição, seja ela qual for, chamada religião, para alguns, como o próprio Mircea Eliade, ela é importante para integrar as coisas que a gente sabe e as coisas que a gente não sabe. E essas são coisas que permeiam o tecido da vida. A palavra religião vem do latim religare, que significa reconectar, nos reconectar ao sagrado, ao espírito, ao invisível.
E uma outra possibilidade, que a palavra religião também significa relegere, que seria reler o mundo, a gente tem uma nova leitura do que é esse mundo. Agora, as religiões, como outras instituições, como a própria academia, são instituições que têm problemas, porque quem toca essas instituições são seres humanos, com as suas subjetividades, com os seus interesses pessoais, com as suas lógicas de poder e assim por diante. E hoje a religião se tornou central, de novo, na política, na medida que ela transita entre o individual e o coletivo. Então, não dá para a gente discutir o futuro do planeta sem levar em conta essa forma, ou esse conjunto de formas de interpretação da realidade distintas da ciência que a gente chama de religião. E tem também, óbvio, uma espiritualidade não religiosa. Então, a gente tem vários exemplos do mindfulness e toda essa possibilidade de exercícios meditativos que te levam a um grau maior de atenção, de consciência, inteligência emocional e tal, para lidar com medos e tudo. Tem o animismo, o neo-animismo, que são formas de interpretação da realidade que reconhece a interdependência entre elementos humanos e não humanos. A arte, propriamente, eu acho que ela muitas vezes ativa essa espiritualidade não religiosa em nós, na medida, assim como ela ativa essas capacidades afetivas. E daí eu peguei aqui alguns exemplos, né? A Siddhartha tem participado ativamente também em algumas dessas frentes, de diálogos, né? Que é uma coisa que eu passei a dedicar aí, talvez os últimos 10 anos da minha vida, sair um pouco lá da ciência mais dura na qual eu militava para tentar atuar com um colega junto fazer essas pontes entre diferentes formas de interpretação da realidade. O Selvagem Ciclo de Estudos, que é liderado pelo nosso querido Ailton Krenak, está nesse quadro inferior aqui à direita, é promovido por uma editora aqui do Rio, chamada Dantes, da minha querida Ana Dantes, e o Selvagem se propõe justamente a criar esse diálogo entre cientistas, entre conhecimento indígena, filósofos, artistas e assim por diante. Tem alguns festivais grandes, como o Live Mood, que aí tem uma agenda mais diversa, que vai desde yoga de manhã cedo até debates como esse que o Selvagem faz ao longo do dia e que reúne também pessoas com diferentes visões. O Rio 2C e o Brain Space são iniciativas que também ocorre, que tem feito... E começou como uma coisa um pouco voltada mais para o setor privado, para o mundo corporativo, para a tecnologia e inovação, mas nos últimos anos eles vêm chamando como nessa figura mais central aqui, colegas como aqui de novo o Ailton Krenak, o Mamá Isidoro, que é uma liderança negra, artista lá de São Paulo, meu querido Marco Altberg, para discutir, nesse caso aqui, a gente estava discutindo justamente sobre futuros, com um grupo de pessoas ali do mundo empresarial e tal. Tem esse projeto aqui em cima, Fé no Clima, que é uma conversa entre cientistas do clima com 40 lideranças, são lideranças de 40 religiões diferentes aqui no Brasil, e eu tenho, assim, uma das coisas que eu tenho mais me interessado hoje em dia, é um aprendizado gigantesco, como essas diferentes religiões, essas comunidades de fé percebem ou não percebem mudança climática. Tem um projeto dessas jovens aqui embaixo do Ceará, que outro dia vieram me procurar, uma turma muito nova, e elas vêm fazendo uma formação em educação ambiental, professora Marjorie, senhora que é desse ramo, chamado Seminário Fases. Ele é todo baseado na ecosofia do Félix Guattari, que eu há pouco mencionei, das 3 ecologias. E também no diálogo da ciência com a arte, e aqui embaixo tem essas obras em crochê do meu querido amigo Ernesto Neto, artista plástico aqui do Rio, que ele tem esse conceito dessas obras vivas. Então, dentro das obras de conceito, como essa árvore lá na estação de trem em Zurique, chamada Gaia Árvore Mãe, ele leva indígenas, leva cientistas, artistas, monges budistas, agricultores, para a gente conversar sobre a vida dentro dessas obras deles. E aqui no lado à direita, a minha querida Lua Kali, uma jovem artista desenhista aqui do Rio, pintora, e ela tenho tido a honra dela ilustrar alguns livros aqui que eu escrevo. Ela dá imagem, as imagens dela dizem muito mais que as minhas palavras. E outros artistas mais consagrados, como o Sebastião Salgado. A gente está aqui num debate para um público no Museu de Futuros, lá em Berlim, e o Sebastião conversando com a gente sobre como a arte pode moldar as nossas visões de futuro. E, na verdade, eu aprendi com o Sebastião que o futuro é uma coisa que a gente carrega dentro de nós. Ele me falou isso. Eu tentando que ele falasse sobre o futuro, ele falava: Fábio, esse negócio de futuro só existe em um lugar, dentro da gente. O futuro não é um lugar, é um estado de espírito. E eu achei muito bacana ouvir isso dele.
E aí eu acho que na ciência, a gente aprende, eu acho, sabe, com escuta. A gente fala tanto em divulgação científica, em comunicação científica, mas a gente fala muito pouco sobre escutação científica. E aí eu acho que essas diferentes visões de mundo, quando a gente se submete a esses diálogos, escutando, a gente aprende muito, a nossa ciência cresce e a gente coproduz, a gente pode vir a fazer coisas juntos. Então, isso tem a ver com convívio. A ciência, eu acredito que pode ser mais convivial, participar, ser mais aberta, pode ser mais democrática nesse sentido, atuar em rede, transgredir algumas das coisas mais proibitivas, né, que a gente encara no nosso trabalho, tem que ser mais transparente, respeito, fluidez, permeabilidade, perceber o sagrado nas coisas, não é... Às vezes, dando aula, eu fico preocupado que a gente hoje na universidade tem muitos jovens religiosos, que eu acho uma coisa linda, e às vezes, num curso de biologia, né, onde eu atuo, e eu falo sobre essas coisas, de espiritualidade, religião, de vez em quando os jovens me mandam um e-mail: puxa, professor, que bom que o senhor falou de religião, porque eu fico meio com vergonha de falar aqui que eu sou religioso. Eu fico chateado, sabe, quando eu ouço isso. Eu não sou uma pessoa que assim, abraçou nenhuma religião, mas eu acho que é lindo quando as pessoas... Eu acho todas as religiões lindas. Não vejo religião falar coisa feia. Então, quando as pessoas abraçam e tentam atuar naquele campo, eu acho uma coisa bela, e é uma pena que a nossa sociedade moderna, às vezes, veja isso com um olhar de desdém, e não tem que ser. E por isso, a gente fala muito, né, sobre esses objetivos do desenvolvimento sustentável. Há pouco tempo, saíram esses objetivos de desenvolvimento interior e interpessoal. E eu adorei isso, porque eu não acredito, eu acho que esses objetivos do desenvolvimento sustentável é um pouco demais do mesmo, e não tem como a gente alcançar nada daquilo se a gente não ser bom, íntegro, crítico, curioso, se a gente não tiver atitude para escutar, dialogar, se não tiver coragem, se a gente não for humilde, se a gente não confiar. Acho que a palavra confiança talvez seja central nisso. Para a gente construir diálogos, a gente tem que confiar. E tem outras visões de mundo além dessa moderna, né, dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Os colegas aqui na Bolívia, Equador, que tem os princípios lá do bem viver, eles hoje já têm lá os seus objetivos também. O Ubuntu da África subsaariana, assim, o bem viver é o seguinte, o moto deles: o bem viver está dentro de você. É um pouco o que o Sebastião me falou sobre o futuro está dentro de nós. Descubra-o, porque ele está dentro de você, ele não está lá fora. Ele não é o que você compra, ele está dentro de você e na sua relação com o mundo. É o espírito. O Ubuntu da África subsaariana, a visão é que eu sou porque nós somos, e nós somos porque eu sou. Então, é da vida em comunidade. Tem uma visão do norte global, de parte, né, de alguns dos pensadores lá, de decrescimento, que não é mais o caso da gente crescer economicamente, mas sim de dividir melhor o que a gente tem, ao invés de seguir crescendo economicamente de maneira desigual como é. Então, tem essas várias visões por aí, e a gente precisa travar um diálogo de confiança entre elas, não para homogeneizar, não para hibridizar, embora isso eventualmente possa ocorrer, mas sim para a gente coexistir, né, para a gente conseguir viver bem juntos. E eu encerro com essa imagem que eu adoro, um quadro do Hugo Simberg chamado Anjo Ferido, e que esse quadro ele tem duas leituras. A leitura clássica, assim que você bate o olho, é que, nossa, esse anjo caiu do céu, e a gente às vezes sonha tanto, né, e a gente toma os nossos tombos com o nosso sonho, e uma das leituras é que esse rapaz à frente de preto seria a morte, levando o anjo lá para o seu fim, e o de trás olhando para nós seriamente, como quem diz: isso pode acontecer contigo, o sonho é muito alto que você pode tomar esse tombo. A outra leitura, que é a que eu gosto mais, é que a gente pode voar quanto a gente quiser, a gente pode cair, tomar um tombo feio, mas sempre vai ter quem nos ajude a reerguer. Então, esse quadro, para mim, é um quadro sobre solidariedade, sobre esperança, sobre fé, sobretudo sobre gratidão, e por isso, mais uma vez, sou grato aqui pelo convite, pela atenção de vocês, e já estou ansioso aqui para ouvir meu amigo Siddhartha falar. Super obrigado pela atenção, pessoal. Professor Fábio, muito obrigada pela sua fala. Realmente, Siddhartha, merece várias palmas. Você falou sobre o bem viver, e a gente começou este ano, o primeiro diálogo deste ano,
foi sobre decolonialidade. E o nosso convidado um dos nossos convidados foi um africano. Ah, que legal. E ele falou exatamente sobre esse bem viver. E nos trouxe música e poesia na sua fala, e foi algo assim muito gratificante. Então, realmente eu me conectei agora com este bem viver quando você falou aí. Ah, E que a bom, questão, professor. Fico né, feliz. então, essa questão, você falou também aqui da questão do desencantamento, né? A gente tem visto esse desencantamento muito grande, inclusive na nossa juventude, né? O que é muito grave, né? Uma questão lendo o Sonho Manifesto de Siddhartha, né? A questão da gente reaprender a sonhar, das utopias, né? Eu sou arquiteta também, então eu estudei Thomas More falando das utopias, então essa questão toda e Galeano nos dizendo que a utopia serve para a gente caminhar, e aí eu lembrei do Álvaro de Campos falando que eu não sou nada, não quero ser nada, não pretendo ser nada, né? Mas tenho todos os sonhos dentro de mim. Então, acho que é essa questão do ser, né? Do ser como indivíduo, como ser, esse ser do Guarani, né? Que traz essa vivência da ancestralidade, de um futuro proeminente, né? Um futuro com sustentabilidade, como ele diz, dentro na Mãe Terra, né? Que vem da Mãe Terra. Então, muito obrigada pela sua fala, por nos ter presenteado com essa fala. E agora a gente chama o professor Siddhartha Tolendal Gomes Ribeiro, né? E, assim, a sua apresentação é bem... Gostei muito, porque eu me apresentei aqui dizendo que sou arquiteta, urbanista, engenheira, mas eu me considero, acima de tudo, uma educadora ambiental, né? E aí você coloca Siddhartha Ribeiro, formando do grupo Capoeira Brasil, e gosta de tocar atabaque, mergulhar e descobrir o que tem no fundo do mar, comer tempê com gengibre e fazer kombucha. Também gosto de kombucha. Ele é pai do Ernesto e do Sérgio, companheiro da Luísa, e também professor titular de neurociências e um dos fundadores do Instituto do Cérebro da UFRN. Tem experiência em neurologia, neurobiologia molecular e neurofisiologia de sistemas, com interesse nos seguintes temas: memória, sono e sonhos, plasticidade neural, comunicação vocal, competência simbólica em animais não humanos, psiquiatria computacional, neuroeducação, cannabis medicinal, psicodélicos e política de drogas. É autor de mais de 100 artigos científicos e de 5 livros, entre eles Oráculo da Noite e Sonho Manifesto. Então, Siddhartha, seja bem-vindo. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Acabou, depois de tantos vai e vem, acabou saindo nosso encontro aqui. E que sorte que foi com o Fábio, que também, quando eu chamei, eu disse, o outro convidado é Siddhartha Ribeiro, ele disse, que bom que eu vou ver o Siddhartha novamente. Então, isso é ótimo, trabalhar com amigos. Então, seja muito bem-vindo, esteja à vontade. Muito obrigado, Marjorie, pelo convite. Realmente é um prazer estar com vocês todos aqui. O Fábio, a gente pensa muito parecido, tem um alinhamento muito grande, a gente não combinou nada, mas tudo que ele falou é o que eu queria falar também. Eu sei que tem muita gente levantando a mão, e o legal é a interação. Eu não trouxe um PowerPoint, eu trouxe algumas reflexões, e aí a gente abre uma conversa. Eu, infelizmente, não vou poder ficar muito tempo, mas eu acho que o Fábio já avançou muito a conversa que a gente tem que ter, né? E que é aquela perspectiva do Guattari, da nossa crise tripla ligada à dificuldade de convivência ecológica, seja com as criaturas da nossa própria mente, né, com o nosso inconsciente pessoal e coletivo,
tanto na perspectiva da psicanálise quanto na perspectiva junguiana, seja da crise da ecologia social, da nossa impossibilidade aparente impossibilidade de convívio pacífico e harmônico entre pessoas de classes e raças diferentes e gêneros diferentes, e da nossa crise ambiental, né? Enquanto a gente vai brigando, a gente vai detonando o planeta, e essa aliança potente entre ciência e capitalismo está caminhando para nos inviabilizar. E a gente está vivendo esse tempo precioso em que a gente consegue falar sobre isso, a gente consegue perceber que isso está acontecendo, só que é uma coisa tão grande, e novamente evocando o que o Fábio falou, é uma mudança tão profunda que está acontecendo agora, que a gente tem uma certa dificuldade de perceber o que está acontecendo. O que está acontecendo é, na minha opinião, uma corroboração empírica de uma previsão marxista. A previsão que o Marx fez há 170 anos, quando ele disse, mais ou menos, quando ele disse que o trabalho morto ia tomar todo o lugar do trabalho vivo. Essa é uma contradição absoluta do sistema capitalista. Então, na Revolução Industrial, cada vez, quanto mais havia inovação tecnológica, científica, que permitia que máquinas fizessem o trabalho de seres humanos, isso ampliava o poder da mão de obra de um indivíduo e, portanto, ampliava a mais-valia, ampliava o lucro do patrão. Só que à medida que a inovação vai aumentando, mais e mais do trabalho vai passando para a máquina. Então, o que antes era uma enxada, agora é uma colheitadeira. O que era uma colheitadeira, agora é o ChatGPT. Então, a gente está nesse momento, e é um momento muito importante da história humana, em que ou vai dar muito bom ou vai dar muito ruim. Ou a gente está no começo do fim ou no fim do começo. Por que eu estou dizendo isso? Porque do jeito que as coisas foram nos últimos 5.000 anos, aí eu estou pegando um pouco a perspectiva do David Graeber, tanto no Despertar de Tudo, publicado pela Companhia das Letras desse ano, que vale muito a pena ler, quanto em outros livros que ainda não foram traduzidos, principalmente o Débito, a história dos últimos 5.000 anos do débito, da dívida. Olha ele aí. Esse livro tem que ler, gente. É fundamental. Porque esse livro nos rememora que as coisas não foram sempre assim. Do jeito que a coisa está indo agora, não vai sobrar pedra sobre pedra do que a gente chama de um mundo do trabalho. Né? As pessoas que perderam emprego há 40 anos para as máquinas eram os agricultores, há 20 anos foram os metalúrgicos. Hoje é qualquer pessoa, qualquer um de nós, qualquer uma de nós, faz coisas que uma máquina vai poder fazer melhor em breve. Fazer melhor do ponto de vista do patrão mesmo. Estou falando fazer melhor com mais empatia, com mais... Não, estou falando de fazer de um jeito... É trocar psiquiatra de carne e osso por inteligência artificial. É trocar roteirista de filme de Hollywood que ganha muito bem por uma inteligência artificial que faz aquilo por $20 por mês. Então, a gente está passando por um processo de avassaladora transformação. E existem 2 polos possíveis para isso que o Fábio chamou de um futuro que é só uma imaginação, né? Que é só uma possibilidade, que não existe ainda. Tem 2 polos. Um polo é aquilo que o Marx previu. O trabalho deixa de ser necessário, as diferenças entre as classes sociais se dissolvem e as pessoas podem dedicar o seu tempo àquilo que a humanidade permite de melhor, a fruição do prazer da vida e do aprendizado. Né? O futuro de poetas, filósofas, artistas, ceramistas, capoeiristas. Maravilhoso esse futuro. Ele está muito próximo. Se você pensar do ponto de vista dos nossos ancestrais há 60.000 anos que tinham que negociar a vida cotidianamente com um monte de outros seres vivos, na lógica da presa e do predador, em que eles eram muitas vezes presa e não predadores, as coisas agora estão muito... A gente está muito perto de dar certo. Do ponto de vista das nossas tataravós paleolíticas, o mais difícil já aconteceu. Só que a gente se esqueceu das lições do passado. Nesse processo de crescimento cultural, a gente perdeu a ligação com a ancestralidade. A gente esqueceu de coisas básicas sobre o cuidar dos outros e o cuidar de si. E hoje a gente está numa sociedade profundamente adoecida. Quem tem o melhor diagnóstico disso não são os brancos.
São os indígenas e são os povos originários da África e de outros lugares da Ásia, ameríndios ou não, povos originários que têm conexão com o passado e que sabem que está dando errado com muita clareza. Se escutar as palavras do Davi Copenaua, se ler as palavras do Davi Copenaua na Queda do Céu, ou nos outros livros que acabou de sair recentemente, tem textos importantes também, como é que chama, gente? Que acabou de sair também, que é do Davi Copenaua e do Bruce Albert. Se a gente lê essas palavras, a gente lê o Ailton Krenak, a gente tem uma clareza, fica muito mais claro onde é que o negócio está dando errado. O negócio está dando errado na nossa recente adoção da ideia de que quem tem mais bens materiais tem poder sobre os outros. É isso que o Despertar de Tudo desconstrói e mostra que entre 12.000 e 6.000 anos atrás, em muitas culturas diferentes, a desigualdade de bens materiais nunca virou, não virava, não era aceito que virasse poder de uma pessoa sobre a outra. Isso que, na nossa sociedade capitalista, de matriz europeia, é dado de barato, é dado de como assim, é o óbvio. É o óbvio que se o cara tem muita grana, ele vira senador. Isso é óbvio no nosso mundo. E para muitas sociedades originárias, atualmente existentes ou não, isso é o absurdo completo, algo a ser evitado ativamente. Isso é um argumento do Despertar de Tudo muito interessante. Que a liberdade não era o primitivo do bom selvagem. Na verdade, a liberdade era um bem conservado com muita sabedoria e que era demarcado em muitas sociedades diferentes que preservavam o direito de ser diferente, da alteridade total. E que isso se perdeu. A gente está na normatização, né? A gente está na sociedade que se você não tiver um emprego, acordar e tal, trabalhar e tal, você não pode nem deitar embaixo do viaduto que alguém vem e põe um chapiscado para você não poder encostar. E esse cara é o prefeito, como aconteceu em São Paulo poucos anos atrás. A gente precisa prestar muita atenção no processo, então, de ciborguização. Nós estamos virando máquinas. Vamos perder os empregos para as máquinas na medida em que nós também nos tornamos máquinas. Todos nós aqui temos, acho que todo mundo aqui deve ter um celular que é uma máquina potente, é um computador poderoso conectado com o planeta. E isso é só o começo, nós somos só a primeira geração de ciborgues, porque daqui a pouquinho esse celular que hoje é desse tamanho, vai ser desse tamanho, vai ser desse tamanho, vai ser desse tamanho, vai estar dentro do corpo. Vai ser nano. E não falta muito para isso acontecer. A aceleração do tempo é notável, e ela tem a ver com o aumento das iterações, com o aumento das vezes em que a gente interage uns com os outros e com os códigos, os programas que estão em uso, que estão gerando uma superestrutura que, como bem disse o Fábio, a gente não conseguiu antecipar direito. O Marx não antecipou a internet. O Borges antecipou a internet. O Borges antecipou o ChatGPT. A ficção científica e a literatura fantástica anteciparam boa parte dos desafios que a gente tem pela frente. E a gente vai ter que escolher muito rapidamente entre um mundo que é um capitalismo desbragado, predatório, Mad Max, em que as inteligências artificiais tomam os empregos das pessoas, oprimem as pessoas, amando das corporações que são controladas por 3.000 bilionários com medo de morrer, tentando o projeto da imortalidade, o Harari mapeou isso muito bem. Ou a gente vai passar por uma situação em que realmente vai ter bem-estar, não só dos seres humanos, mas de outras espécies, animais, vegetais, fungos, etc. Né? A compreensão de que Gaia é uma riqueza complexa, que nós somos guarda-parque dessa riqueza, somos os guardiões dessa riqueza, e que agora a gente tem pela frente uma agenda positiva de redução das desigualdades, de redução dos desequilíbrios, de relação harmônica com o planeta. O que é interessante é que isso é totalmente possível. A gente tem conhecimentos e sabedorias acumuladas para isso. Mas a inércia da competição, a inércia que faz um bilionário preferir competir com outro bilionário em vez de mostrar solidariedade com os que passam fome, essa inércia que faz para parecer uma pessoa que tem bilhões de dólares, que ela é infeliz porque não tem mais ainda, porque alguém tem mais do que ela, essa nossa dificuldade de nos desapegarmos dessas métricas de sucesso e que permitem comparações na nossa sociedade primata toda ranqueada, ainda pode nos levar à breca. Né? Se a gente não conseguir
ter uma evolução planetária, se não for possível transcender para uma consciência mais alinhada com o amor, com a solidariedade, a nossa abundância atual é a nossa desgraça. A nossa abundância atual está ligada a esse casamento do capitalismo e da ciência, e é um capitalismo é um casamento antiético, é um casamento em que ninguém se pergunta para que serve isso. Eu sou cientista, defendo a ciência, sou apaixonado pela ciência, mas assim como o Fábio, que também disse o mesmo, a gente sabe que a ciência ela é anárquica, como ela é anárquica, tem de tudo nela, inclusive kamikaze, inclusive homem-bomba, inclusive tem tudo, tem tudo. Tem gente, ao mesmo tempo que a gente tem gente estudando relações de repartição de benefícios e de trocas justas com pajés e para construir uma medicina do futuro, a gente tem pessoas estudando a agroecologia, a gente tem pessoas na ciência fazendo pesticida, novos pesticidas. Então, uma confusão. Onde é que a gente vai encontrar bússola moral para os próximos anos, décadas? Não é na ciência, não é no capitalismo. Ciência e o capitalismo são necessários para a resolução do problema, até porque são intrinsecamente parte do problema. Mas a bússola moral não está na ciência, não está no capitalismo majoritariamente, está com os povos originários, com as mestres de saber popular, com as tradições. Não estou querendo dizer que todo pajé é sábio, não é isso, não. Isso é besteira, isso também é reducionismo, isso também é uma maneira de ser patriarcal e não levar a sério esses saberes. Levar a sério esses saberes é estabelecer um diálogo e perceber que nosso problema não começou há 500 anos, quando a ciência e o capitalismo casaram de papel passado, mas começou há talvez 5.000 anos, lá no início da Idade do Bronze, quando a gente aceitou que o excedente gerado pela produção virasse poder de pessoas sobre pessoas. Isso é um problema grave do nosso desenvolvimento que precisa ser resolvido. E a internet ela dá algumas pistas de como é que a gente pode resolver isso, porque a internet permite poderes distribuídos, se houver, evidentemente, honestidade na troca de informações, que é um grande problema que nós temos hoje, é a mentira. A mentira está pegando solta, né, na internet. Então, a gente está num momento crucial, é agora, é com a gente, é conosco, é com os nossos filhos, netos, netas, sobrinhos e tal. Tem 2 ou 3 gerações vivas nesse momento que vão ter que dar conta desse negócio. E a gente tem na frente uma cenoura gigantesca, maravilhosa, que é a redenção. Se a gente fizer a coisa certa agora, daqui a 10.000 anos a galera vai lembrar dessas gerações como sendo a galera que mandou bem, que entendeu o que tinha que ser feito, fizemos. E superamos essa inércia tanatológica, essa inércia ligada à morte, em prol de alguma coisa ligada à vida. Agora, se a gente olhar para a Ucrânia, se a gente olhar para as pessoas passando fome, 800 milhões de pessoas passando fome no planeta, se a gente olhar para o que a gente tem feito nos últimos 10 anos no planeta, a gente tem que ficar muito preocupado, porque não parece que tem ninguém adulto no comando. A eleição do Lula, evidentemente, é um alento, ele traz exatamente o que a gente precisa nesse momento, que é uma aposta no axé na vida, mas a gente sabe muito bem que isso é um grão de areia perto da transformação que precisa acontecer. Eu vou terminar, meu tempo está se esgotando, dizendo o seguinte: quanto mais a gente conversar sobre isso com as pessoas que estão vindo, né, pessoas que têm hoje menos de 18 anos, mas que estão vindo para esse debate, mais a gente vai estar garantindo que isso seja feito da melhor forma possível daqui a 10 ou 20 anos. Porém, as coisas que vão acontecer nos próximos 1, 2, 3 anos, talvez sejam de muito maior consequência. Quando eu vejo as pessoas discutindo tirar petróleo da margem equatorial, na foz do Amazonas, com a melhor das boas intenções, companheiros da esquerda, falando, não, porque agora a gente vai tirar a fome do povo maranhense, do povo paraense. O que eu vejo são pessoas com a melhor das intenções, olhando para o passado, tentando resolver um problema futuro, lidar com essa questão da previsibilidade. Na Primeira Guerra Mundial, a França e a Alemanha se enfrentaram e a França venceu, né? E a França, então, fez uma muralha em quase toda a extensão da fronteira, né, a chamada linha Maginot, para se defender dos alemães. E eles passaram pelos anos 30 muito tranquilos, falando, não, a gente tem uma muralha intransponível. Aí veio a Segunda Guerra Mundial e os alemães deram a volta naquela muralha em 2 dias, com seus tanques, que é outra inovação tecnológica. Os caras não tinham mais o problema da muralha.
Eu acho que a gente precisa pensar muito fora da caixinha. A gente não pode olhar para o passado achando que isso nos ensina sobre o futuro. Isso é verdade até um certo ponto, mas agora, nesse momento de explosão exponencial da cultura humana em todas as direções, ou a gente é capaz de realmente sonhar um futuro que funcione, e nisso vai muito mais esperança do que você vai encontrar, por exemplo, no Ailton. O Ailton Krenak vai dizer, olha, já deu errado, já deu metástase, e se a gente for embora agora, o planeta agradece. Para quem tem um pouco mais de ingenuidade, e a gente está tentando adiar o fim do mundo até evitá-lo mesmo, eu até brinquei com ele, eu falei, pô, Ailton, então seu próximo livro vai ser ideias para apressar o fim do mundo. Se a gente tem alguma chance de adiar esse fim do mundo, é pensando muito grande, pensando longe, pensando na 7ª geração depois de nós, e fazendo escolhas inteligentes, né? Investir em petróleo, investir em matéria orgânica morta, em pleno século XXI, quando a gente tem tanta matéria orgânica viva na floresta em pé, naqueles manguezais, naqueles corais, me parece uma falta de imaginação muito grande. E esse aí eu concluo mesmo, talvez um dos principais problemas para a gente enfrentar nas novas gerações, que é a invasão de telas, que já nos tomou, já nos dominou, estamos todos aqui viciados em telas, e estamos, inclusive, nos comunicando através de telas, mas na galera que tem 5, 6, 7, 8, 12, 15 anos de idade, o efeito é muito mais devastador. Por quê? Porque nós lembramos como era o mundo sem telas, ou seja, nós tivemos a chance de desenvolver a nossa imaginação. Agora, quem está submetido a um regime constante de estimulação audiovisual através de telas, não tem tempo para imaginar nada, não tem espaço para imaginar nada. Então, a gente está passando por um momento que a imaginação das futuras gerações está sob ataque. E acho que é uma boa pauta para discussão também, é o que a gente pode fazer para criar espaços cotidianos, diariamente, de preservação da imaginação, de trabalho da imaginação, para que ela não se perca. Se a gente perder a imaginação nesse momento, a gente roda. Gente, é isso que eu queria falar e obrigado pela atenção de vocês. Não estou te ouvindo, Marjorie. Muito obrigada pela sua fala. Esse seu finalzinho aí lembrou muito um comentário que minha filha fez. Ela é arquiteta, fez mestrado em engenharia e resolveu fazer engenharia também. E ela pintava, escrevia poesias e tocava violão antes de entrar na faculdade. E aí, depois que entrou na faculdade, aí eu comecei, minha filha, nunca mais você pintou, nunca mais você desenhou, nunca mais fez a poesia, violão encostou no quarto. Ela disse, mãe, a universidade matou minha criatividade. E, infelizmente, é essa universidade que nós temos hoje, esse modelo que nós temos hoje, né? Ainda que não traz para o dia a dia dessa geração que está se formando, que a gente espera que seja a geração do futuro, né? As perguntas já estão, as respostas já estão prontas, e eles não sabem mais fazer as perguntas. Então, acho muito importante isso que você falou, e principalmente uma coisa que eu vi no Oráculo da Noite, né, como o sonho como elemento-chave da jornada civilizatória, e que o sonho, a história foi criada por causa do sonho de muitas pessoas, né? E essa geração está perdendo esse sonho, né? Então, a gente tem que reaprender a sonhar, reviver as utopias, né? Eu acho que essa é uma coisa que a universidade não ensina mais. Eu acredito que quando a universidade surgiu no mundo, foi exatamente a partir das perguntas, desse questionamento, dessa curiosidade, que a inteligência artificial está matando, né? Que eu, para fazer o mestrado, me debulhei, me debrucei em cima de um monte de livro, até hoje eu tenho aqui, olhando aqui atrás de mim, eu gosto de pegar a folhinha e ler,
ali, sentir o cheiro do livro, né? Essa juventude só tem a tela, como você acabou de dizer. E essa vida na tela está tornando o nosso futuro cada dia mais incerto. Então, Thomas More falava de seguir um mundo novo, e isso a gente fala que um mundo novo é possível, e a gente diz até hoje essa mesma frase, um mundo novo é possível, mas que mundo novo é esse que a gente quer? Está lá todo, vai lá, está lá, um mundo novo é possível, mas que mundo é esse? Né? Então, vamos abrir aí para as perguntas das pessoas, já tem, o Fábio aqui já levantou a mão, e depois o Tiago. Vamos abrindo a fila aí com o Fábio. Não, puxa, super obrigado, Siddhartha. Eu queria fazer só um comentário, que você falou um negócio que para mim é assim, sagrado, né? Já que a gente falou isso, sagrado. Isso que você falou, que a gente tem que conversar sobre isso todo dia, né, com as pessoas. E isso, eu acho que toca muito isso que a Marjorie trouxe para nós também sobre a utopia, né? A do Thomas More, do Marx, né? Essa palavra utopia é tão importante. Ela tem essa conversa hoje sobre realismo utópico, né, que é meio que um programa. O mundo precisa fazer A, B, C, D para chegar nesse lugar, que eu não aprecio muito, mas o pragmatismo utópico é a gente sentir isso que o Siddhartha falou. A gente está pertinho de chegar a uma coisa muito melhor. E aí a gente carregar isso dentro da gente e todo dia, isso é o que se chama pragmatismo utópico. É o esperançar do Paulo Freire. É uma esperança ativa. E essa assim, ouvindo Siddhartha agora, Siddhartha, cara, tu me encheu o coração aqui, meu irmão. Super obrigado. Aí, Tiago, pode abrir sua tela, seu microfone. Oi, peraí, rapidinho. Bom te ver, Tiago. Bom também. E eu estou aqui na sua terra agora, na sua terra não, na sua área, estou na engenharia, estou na biblioteca de engenharia agora, engenharia química. Bem, me apresentando rapidinho, eu sou Tiago Linca, sou servidor aqui da UFRN, bibliotecário formado pela UFRN, e agora estou na biblioteca de engenharia química, né, mudando um pouquinho aí, saí da biblioteca do Centro de Educação e estou agora na engenharia química, mudando um pouco o meu universo. Usei o professor Siddhartha na minha tese do doutorado, eu estou, digamos aí, fresquinho, né, no meu doutorado, fiz o doutorado lá na FURG, em educação ambiental, né, o único programa de educação ambiental do país, e usei o oráculo da noite, até porque eu gosto de reaprender a sonhar, né? E a fala do professor Fábio, o professor Siddhartha daqui, eu já conhecia as leituras, as palestras e tal, mas a fala do professor Fábio eu não conhecia e, assim, compactou muito com o que eu fiz no doutorado, que foi exatamente espiritualizando, a proposta de espiritualizar a educação ambiental. Exatamente porque essa nossa noção da transitoriedade nos leva a destruir, a não se preocupar com o meio, enfim. E o tripé foi exatamente os ensinamentos do Krenar, a questão da espiritualidade do Boff, Leonardo Boff, e a complexidade do Morin. Então, assim, só me encanta ver que existem, né, pessoas aqui, 70 e poucos, se eu não me engano, que bateu aqui no auge, né, agora tem 62, que estão ouvindo isso. Porque, gente, é inadmissível a gente continuar destruindo como se nada acontecesse. Na minha tese eu faço exatamente isso. A gente fala tanto de educação ambiental, do verde, aquele eco-verde que o capital pegou para eles, fala de tanta coisa, né? E parece que a gente não avança. Como é que a gente vai avançar? E eu creio que é só mesmo nessa perspectiva da não transitoriedade, a gente achar que eu vou morrer daqui 50, 70 anos, não vou ver nada que está acontecendo no mundo, sei que, na verdade, nós já estamos sentindo. Mas eu acho que o povo, o capital, as pessoas
ficam numa inércia exatamente na não percepção que nós somos transcendentais, né? Nós somos ancestrais, nós temos nossa história cosmológica, né? Que nos fez chegar, por exemplo, até aqui hoje, onde eu estou falando com vocês através de uma tela que eu detesto, inclusive. Odeio as telas, odeio os PDFs, a gente faz uso porque é necessário. E então, assim, é mais um desabafo, minha primeira contato com a educação ambiental pós o doutorado, porque a gente fica naquele limbo de não quero nem saber de nada depois da tese, cumprindo os prazos de Lattes, isso, aquilo, outro, como diz a minha orientadora do mestrado, a Ceissa Almeida, né, morraniana ao extremo, ela diz que a latinização do conhecimento, isso nos deixa um pouco impactados com essas coisas, mas enfim, é mais essa catarse aqui, esse movimento catártico que eu faço com vocês, e fiquei encantado com a fala do professor Fábio. Espero, Marjorie, que você esteja, eu vi que você está gravando, não sei se vai colocar no Instagram, no YouTube, porque eu estou aqui no trabalho, então eu vi como deu, no fonezinho de ouvido, agora que a gente fechou a biblioteca, que eu pude falar que os alunos saíram, mas que eu quero assistir depois com mais calma e acompanhando o próprio slide, que eu consegui mais ouvir do que acompanhar os slides, né? Olha, a gente grava sempre e todos os diálogos estão no canal do YouTube da Diretoria de Meio Ambiente da UFRN. Então, todos os 14 anteriores já estão lá. Você pode dar uma passeada por eles. O Christian, que está aqui, é o próximo a falar, que levantou a mão, ele já virou figurinha carimbada aqui nos nossos diálogos, né? A gente se conheceu há um tempo atrás, ele é chileno, e tem estado aqui presente, prestigiando a gente nos diálogos sempre, e sempre traz um bom questionamento. Pronto, Posso então, passar para ele, Tiago? Pode. Então, assim, brigadão pelas falas. Eu até coloquei o link da minha tese, quem se interessar, dá uma olhadinha aqui no chat. E agora eu vou acompanhar do celular, porque a gente vai fechar a biblioteca, mas eu vou continuar de ouvido atento. Tá bom, Tiago, prazer revê-lo. Igualmente, Margem, Nem um sabia que abraço você a já estava todos. de volta. Pois é. Christian, é com você. Tá, sim, muito obrigado. Muito obrigado por suas palavras, Marjorie. Eu sempre tento de interactuar. Eu sou chileno, mas levo já 1 ano e meio acá em Brasil. E agora, a fim de ano, vou de volta do Chile. Já logrei fazer muitas coisas que tinha pressupostado fazer aqui em Brasil, assim que vou de volta com meu filho do Chile, agora fim de ano. Pero eu esperava muito tempo esta participação, porque eu gosto muito desta temática. Eu sou atuante de física quântica, sou coach em toda a área de autoconhecimento e acredito que todos nós somos, tal qual como falou tanto Fábio como o Dr. Siddhartha, todos somos mais que um corpo e mais que uma mente. Também somos espiritualidade, somos espírito. E não adianta que podamos fazer muitas coisas muito boas com o corpo, com a mente, e o espírito, onde queda? Onde está o espírito dentro de toda essa temática? Eu sou um atuante holístico, sempre falo muito que sou um gestor holístico. Eu creio que quando uno faz cada coisa, quando uno faz cada interação, cada prática, cada agir, lo faz com a espiritualidade que uno tem dentro. Eu sou uma pessoa que gosto muito da interação energética, porque sou terapeuta também. Sou uma coisa meia especial, tenho atuação em várias olhares. E desde o mundo da terapia, eu faço muito trabalho energético. Sou atuante em Feng Shui, sou vegano, então tenho toda uma aproximação à riqueza que a espiritualidade traz a todas estas coisas. E você, Marjorie, falou uma coisa muito interessante, que eu fiz do Chile aula por mais de 15 anos em diversas universidades, em diversas temáticas, e uma das coisas que eu sempre trazia em todas as actuações que falava nas aulas, quando administrava aulas, as futuras gerações de engenheiros e outras pessoas,
es sobre la falta justamente de creatividad y de imaginación dentro de la universidad. Eu sou un amigo de falar y interactuar con las nubes en el céu, con el agua, para imaginar coisas, imaginar histórias olhando essas coisas. Eu conecto muito com as crianças. Eu sou uma pessoa de 53 anos, mas tenho minha criança muito ativa, todo o tempo. Todo o tempo me gusta jogar, me gusta brincar, me gusta imaginar coisas. Quando alguma pessoa fala, e você cria alguma coisa? Eu estou todo o tempo criando coisas, todo o tempo. E isso falta muito na universidade. Eu gosto muito de falar com meus alunos sobre o pensamento divergente, por exemplo. Este olhar de diferentes coisas, tomar uma coisa e olhar quantas coisas uno pode fazer e quantas coisas uno pode interactuar com ela, é muito importante. Eu gosto muito desta temática. Agradeço que você tenha essa apertura desde a universidade, desde a atuação da universidade, esta temática, que não é uma coisa muito aproximada. Em Chile não se fala desta temática. Aqui em Brasília ha ajudado muito a aprender e a falar muito dessa coisa. Assim que agradeço muito, tanto a los 12 apresentadores, e ojalá que podamos fazer uma interação muito mais além deste evento, porque falta muito de ayudar a las personas que están aproximándose a esta temática para que sientan que somos locos lindos dentro de esta temática y no somos locos solitarios. Hay muchos, no somos locos sozinhos, hay muchos locos lindos que están pensando en que es mucho más allá que la mente y el cuerpo, muchas más cosas. Así que agradezco mucho y ojalá que podamos hacer muchas cosas más de aquí adiante. Obrigada, Christian, pelas suas palavras. O José Ataíde levantou a mão. Pessoal, conseguem me ver, me ouvir? Sim. Que prazer ver o Fábio aqui. Queria poder vê-lo aqui pessoalmente. Fábio foi meu professor lá na UFRJ. Quanto tempo! Na longínqua década de 90. É um prazer imenso estar aqui vendo o Fábio e o Siddhartha dialogando, né? Um tema que para mim é muito especial. Eu sou professor do Departamento de Ecologia, professor titular do Departamento de Ecologia, e eu acho que essas duas pessoas, Marjorie, que você reuniu hoje, né, além de serem grandes cientistas, são grandes comunicadores de ciência e duas pessoas extraordinárias, né, que, na verdade, muito nos inspiram, né, pela forma como concebem a vida, né, como concebem a ciência, né, essa forma de dialogar e de perceber o mundo à nossa volta. Eu acho que assim, um tanto quanto raro no universo acadêmico que a gente vive, né? E para mim é um prazer imenso poder ter essa oportunidade de escutá-los mais uma vez. Eu fico às vezes, né, nos meus delírios, assim, imaginando, né, por que é tão difícil para nós pensar no longo prazo? A gente tem essa miopia, né, patológica de só conseguir enxergar no curto prazo, talvez, não sei, por alguma razão evolutiva, né, de que às vezes as nossas necessidades imediatas de sobrevivência moldaram o nosso cérebro, Siddhartha. Eu não sei, não sou um estudioso do cérebro, mas assim, porque para nós é tão difícil pensar no longo prazo. A gente pensa nas necessidades imediatas, na nossa geração, talvez no máximo na geração dos nossos filhos. Isso eu acho que é um problema, né, estrutural da humanidade, né, essa incapacidade de pensar e planejar mais no longo prazo. E a questão da sustentabilidade, ela desafia exatamente isso. A gente vê muitas definições de sustentabilidade, mas assim, joguem fora qualquer definição que não traga no cerne, né, no seu centro, a questão do longo prazo, do pensamento do longo prazo, porque é isso que está por detrás do conceito de sustentabilidade, né? Então, nós temos muita dificuldade de lidar com isso. E eu acho que ao longo da nossa história, a gente sempre pensou, não sei se é sempre, não, também não sou um estudioso da história para afirmar isso, mas que mais excedente, né, pensando na produção do excedente que o Siddhartha colocou, nos daria mais segurança. E eu acho que hoje, talvez a nossa geração é a primeira que se dá conta de que, caramba,
talvez a produção de mais excedente vai estar tornando o mundo mais inseguro para nós, na medida em que nós já extrapolamos alguns dos limites biofísicos, né, de suporte à vida no planeta. Então, se não inseguro para a vida no planeta, mas certamente inseguro para a vida humana, tal como a gente a conhece. E então essa combinação da nossa limitação intelectual de enxergar num horizonte mais amplo e também a ilusão antropocêntrica, que aí eu não sei quando que data essa visão de que nós, seres humanos, somos o centro do universo, o centro da criação. E aí, Fábio, eu acho, embora eu respeite muito e admiro, né, as pessoas que têm uma fé genuína, né, e assim, aquela espiritualidade que eu acho que é positiva, de você se conectar com algo maior do que nós, enxergar o nosso real papel nesse mundo, né? Nós somos tão pequenos, né? Nós dependemos de tanta gente que vive hoje, tanta gente que já viveu no passado, mas nós dependemos de tantos outros seres vivos que compartilham esse planeta conosco, que nos oferecem, no fundo, tudo que a gente precisa, né? E aí, essa visão antropocêntrica, eu acho que a gente deve muito isso às religiões. Talvez não todas as religiões, mas assim, pelo menos essa religião da tradição mais judaica cristã, que pela primeira vez, né, tenta enxergar o homem como né, uma posição, numa hierarquia superior a todas as outras formas de vida, né? E nós afirmamos, né, dentro dessa tradição, de que Deus fez nós humanos a sua imagem e semelhança. Olha que arrogância, né? Que prepotência, né? Acho que nós aqui construímos o Deus, né, que nós imaginamos, a nossa imagem e semelhança. E aí começa, assim, uma certa ruptura, que eu acho que eu não vejo isso em outras tradições religiosas. Eu acho que outras tradições religiosas, elas são mais abertas a essa diversidade, essa pluralidade, até de formas de vida, de respeito a outras formas de vida. E aí a pergunta que eu coloco a vocês, desculpa, né, assim, a minha empolgação, a vontade de falar, a gente acaba que se excede, eu peço desculpas a todos aqui, mas eu não consigo imaginar uma solução para esses problemas apontados por vocês dentro dos marcos do capitalismo atual, vigente, né? Porque é totalmente contraditório esse futuro que nós queremos, né, com um sistema em que é feito para crescer, para expandir, né, e para excluir, né, o ser humano e outras espécies, né, desse processo. Então, não consigo imaginar, dentro do capitalismo, uma saída, né? Mas como a nossa imaginação é limitada, a gente não tem bola de cristal, claro, o que se fala muito é de regular, de botar mais regulação, né, limites a esse capitalismo selvagem desenfreado que vem contribuindo para o aumento e ampliação da desigualdade e para a destruição do meio ambiente. Mas se a gente exercer um maior controle social, controle sobre os investimentos, que acho que é a questão-chave, né? As pessoas que estão ali, né, querendo explorar o petróleo, tirar mais petróleo do fundo dos oceanos, elas estão querendo responder às demandas dos acionistas dessas empresas petrolíferas que têm lá um monte de ativos, né, bilhões e bilhões de dólares enterrados no solo, mas que já estão na contabilidade da empresa. Como chegar para essas pessoas e dizer, não, vocês não vão tirar não, porque, né, a gente acha que isso não é legal para o bem comum. Isso não funciona assim. A gente não tem poder sobre as decisões de investimento das empresas. E os estados nacionais que deveriam, né, prezar pelo interesse público, cada vez menos, porque também são parceiros, são sócios desses mesmos interesses. Então, eu não sei, essa ruptura, essa transição, a gente fala muito de transição energética, de transição, mas a gente é da transição de sistema de produção mesmo. Como vai ser essa nossa sociedade pós-capitalista? Que nós precisamos migrar para elas e o mais rápido possível. Mas como? Existem condições materiais objetivas para uma transição de sistema econômico? Eu particularmente não vejo, mas talvez eu seja muito pessimista, né? Queria ouvir um pouco do Fábio e do Siddhartha se vocês conseguem enxergar uma luz no fim do túnel em termos objetivos mesmo de transição de sistema que eu não consigo enxergar hoje, né? Desculpe que me alonguei, Márcio.
Olha, tem só mais uma pessoa que levantou a mão. Não sei se vocês concordam, Fábio e Siddhartha. Foi a Michele, né? A gente escuta a Michele, e aí vocês respondem, e a gente chega às considerações finais, que já estamos chegando aqui à nossa hora, a nosso horário. De acordo, Marjorie. Então, Michele? Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Fábio. A pergunta Não estamos lhe ouvindo, não. Está muito baixo. Não estamos lhe ouvindo, não estamos lhe ouvindo. Conseguem me ouvir agora? Agora sim. A Michele é nossa bolsista. Bom, a pergunta que eu vou fazer agora, na verdade, é da professora Ciliana, que ela colocou aqui no chat. Ligada a essa fala de José Ataíde, ela disse que gostaria de ouvir falar mais um pouco sobre essa questão de imaginarmos o futuro. Ela disse que achou incrível a análise do quadro, né, que mostra que não conseguimos conceber o futuro diferente do presente. E é isso. Muito obrigada, Fábio, pela palestra. Eu realmente gostei muito, muito de ouvir você e o professor Siddhartha. Foi fantástico. Ótimo. Muito obrigado, Michele. Muito obrigado, Coca. Imenso prazer te rever, meu amigo. Caramba, quanto tempo. Felicidade. Manda um abraço para a Renata, para a família, para os amigos todos que estão aí no Rio Grande do Norte. Bom, eu acho que, um pouco que ao ponto do Coca, ouvi essa frase outro dia, achei muito impressionante, e de fato é uma verdade. É mais fácil a gente imaginar o fim do mundo do que imaginar o fim do capitalismo. E isso é a medida da questão que a Michele e a Ciliana trouxeram. Né? Por que a gente tem dificuldade em conceber futuro diferente do presente? E isso, Ciliana, Michele, Coca, tem a ver com o fato de que a nossa imaginação atrofiou. E o que atrofia a imaginação é a gente viver dentro de um sistema, de uma situação que tem mais incentivo à interdição do que à transgressão. A gente desde pequeno é levado, a gente escuta coisa, né, em casa, na escola, que vão criando um futuro para nós. E o futuro passa a ser um lugar, e não um tempo. Ele passa a ser uma medida de sucesso. Então, assim, na minha geração era muito comum, eu estou com quase 60 anos, era muito comum ouvir isso, a família de imigrantes e uma dificuldade assim, né, econômica, de educação e tudo, era muito comum. Eu escutava dos meus pais, olha, meu filho trabalha, faz um concurso público, para você arrumar um carro, uma casa. Então, ao falar isso, com a melhor das boas intenções, está me sendo dado um futuro. Não foi eu que escolhi, né? Foi esse plano. Óbvio que eu posso transgredi-lo, eu posso ultrapassá-lo, mas a gente escuta essas mensagens diariamente. E antigamente era uma coisa, né, que você ouve um pouco na infância, adolescência, na sua família. Hoje em dia, você é invadido pelo celular, e tem várias mensagens. Então, eu me lembro do meu avô, já com quase 100 anos, ele virar para mim e falar: pô, meu neto, a diferença do tempo de vocês para o nosso é que no nosso tempo, valor era educação, que a gente não tinha acesso. Hoje, o valor é o que você compra. Então, isso são duas medidas de futuro completamente diferentes, né? Duas noções de futuro completamente diferentes. E aí, a gente imaginar um futuro diferente disso é a gente estar completamente fora, é a gente se marginalizar dessa sociedade como é. E aí a gente se você se sente externo, é uma dificuldade, eu acho, de
de interagir com isso, né? E aí me lembro um pensador marxista, Trotsky, que dizia que o sistema é uma coisa que a gente muda de dentro, a gente não muda de fora jogando pedra, né? Eu acredito no que ele falava, e essa mudança de dentro, assim, ao ponto do Coca, né? Se é possível um bom capitalismo, né? O capitalismo mudar para uma coisa que respeita a diversidade das pessoas, a diversidade natural. Eu não sei te responder essa pergunta, mas eu sei que é possível um mundo melhor. A gente carrega ele dentro da gente. Essa é a grande utopia. A gente carrega em nós a noção que o mundo pode ser melhor. Todo mundo carrega essa noção em si. Se esse mundo melhor vai ser capitalista ou não vai ser capitalista, eu acho que importa pouco, desde que ele seja um mundo para todos. E a gente volta, né, nesse ponto que estava falando sobre as religiões, Coca, e aí aqui sem querer tomar qualquer tipo de partido, porque eu insisto, assim, do meu ponto de vista, são todas lindas. Na própria lógica cristã, está lá no início que Adão estava aqui para tomar conta do Jardim do Éden, para tomar conta. Então, é claro que essas mensagens são variadas. Como qualquer narrativa, você tem mensagens que são dúbias, mas essa palavra cuidado, que no latim é sustentare, e o Leonardo Boff lembra isso para a gente, sustentabilidade é cuidado. E essa noção do cuidado, ela está presente automaticamente, instintivamente, antecipatoriamente, em tudo que a gente considerar sagrado. O que é sagrado para nós, a gente cuida. E essa noção do cuidado aí ela vem e toca na ética. Então, isso que você falou, né, da gente ter dificuldade em imaginar gerações futuras, né, e muitos anos depois de nós, né, é um problema, de fato, mas de uma certa maneira, então, essa é uma dificuldade racional de antecipar. Mas em nós está uma antecipação inconsciente de defesa de espécie e de vida que está lá no nosso DNA. A nossa natureza, e o Platão dizia que natureza é tudo aquilo sobre o que a gente não tem controle, que a nossa natureza nos impele a levar isso para frente. E levar isso para frente significa cuidar, significa fazer o bem. E o que eu acho, e aí o ponto do Siddhartha é perfeito, que a gente meio que esqueceu disso. Né? Então, para a gente lembrar dessas coisas, a gente tem que recorrer à nossa ancestralidade. Muito da nossa ancestralidade está registrada nos mais diversos pensamentos religiosos do mundo, em pensamentos não religiosos, simplesmente filosóficos, mas que são, portanto, também espirituais, em sua essência. Então, eu acho que esse diálogo entre passado e futuro ele precisa ser retomado. É estranho que o futuro ficou na moda de novo, né? De uma hora para outra se fala muito em futuro, mas ainda como eu tenho a impressão um pouco como um lugar. E é interessante, professora Marjorie, a senhora falando, né, sobre esse debate que teve sobre decolonialidade, sobre bem viver, aqui nessa série, né, ótima de debates. Eu vou estar fazendo a retrospectiva aqui pela internet, né, para ver no YouTube. Tem vários tipos de colonização, e um tipo de colonização é o nosso presente colonizar o nosso futuro. Para a gente romper com essa amarra, curiosamente, a gente vai ter que olhar mais para o passado ancestral do que para o futuro tecnológico, eu tenho a impressão. Porque, infelizmente, a gente não entende que a essência da tecnologia é boa. O ser humano desenvolve a técnica e a tecnologia para melhorar a sua vida, para trabalhar menos, para se curar, para a gente se defender do frio, das forças da natureza que são aí, e algumas delas são, né, opostas ao nosso bem-estar, e, infelizmente, a gente usa essa tecnologia para comércio, para vender, para jogo de poder e tal. Quando a gente entender que a essência da tecnologia é fazer o bem, quem sabe a gente usa ela melhor e chega lá ao ponto de ter telepatia, igual o nosso Teilhard de Chardin sonhava,
É um belo sonho esse, eu acho. Não sei se duas perguntas difíceis, 2 comentários difíceis, mas eu espero ter atendido aí ao que vocês levantaram, Coca, Michele. Márcio, só me permite só um adendo. Fábio, obrigado aí pelas respostas. Eu acabei lendo aqui os comentários e uma colega, Vaneide, saiu, acho que da live, porque se sentiu atacada, ofendida. Veja, eu só queria deixar claro que eu não foi meu intuito. Se entenderam dessa forma, me desculpem, né? Eu tenho o maior respeito por todas as religiões, embora não seja uma pessoa muito religiosa, mas fui educado né, dentro de uma tradição. Então eu me sinto à vontade de falar daquela tradição que eu conheço melhor, né? E que nós todos acho que fomos educados dentro dessa tradição judaica cristã. E isso são historiadores que falam, não sou eu. E agora, assim como a ciência, a religião é uma construção humana, né? E também é sujeita a falhas, as visões de mundo que os antepassados tinham, né? Enfim, são retratos de como eles imaginavam o mundo com os recursos que eles tinham naquela época. Não estou fazendo um juízo de valor, não, mas só, né, apontando ali que talvez um momento histórico em que esse antropocentrismo, né, tomou conta da nossa cultura, possa ter sido influenciada, de certa forma, essa tradição judaica cristã. Mas, em defesa dessa mesma tradição, se a gente vê hoje, né, o trabalho do Papa Francisco na Igreja Católica, eu acredito que em outras igrejas também, são pessoas de fé, né, e que têm feito um trabalho maravilhoso. A encíclica Laudato Si do Papa Francisco é uma maravilha que todo mundo deveria ler, seja católico ou não, porque esse diálogo, né, o Laudato está aí para isso, né? Que exatamente. Fala. Só queria fazer esse parênteses, essa nossa reconexão com a natureza. Só para não ser mal interpretado, tá, Márcio? Desculpa. Bem, Siddhartha ainda está aí. Ele disse que precisava sair cedo. Ele saiu um pouquinho mais cedo, Marjorie. Que ele disse que tinha que sair mais cedo. E aí a gente, infelizmente, vai perder essas considerações finais dele. Eu gostaria, Fábio, você quer fazer suas considerações para a gente encerrar? Estamos chegando na nossa hora aqui. Não, mais uma vez agradecer, uma satisfação enorme estar aqui com vocês e enfim, poder bater esse papo, rever velhos amigos, fazer novas amizades. Então foi muito prazeroso para mim eu acho que queria de novo pegar a fala do Siddhartha, que eu achei muito, muito forte a gente sentir a possibilidade de transformar as coisas. A gente carrega em nós essa semente da mudança. E essa semente da mudança, ela se dá... Eu tenho a mesma sensação que se dá. Tem dias que eu acordo de manhã, um negócio engraçado. Aquele momento que você está assim, acordando, que você está meio dormindo, meio acordado. Tem horas que eu chego a mover minha mão, assim, eu tenho a impressão que eu vou tocar essa mudança, sabe? É um negócio tão forte, porque eu penso aquilo que o Gandhi dizia, que a gente tem que falar como a gente pensa e agir como a gente fala. Eu acho que hoje, né, a gente consegue, muitos de nós, né, a gente consegue falar como a gente pensa, né? E a gente está aqui falando do nosso coração para vocês e está ouvindo o coração de vocês também. Mas nem sempre a gente consegue agir como a gente fala. Várias das coisas aqui eu estou falando para vocês, mas eu sei que a minha ação nem sempre é a melhor possível. Mas a minha utopia pragmática, o meu pragmatismo utópico é todo dia tentar fazer um pouquinho melhor. E eu faço porque eu acho que a gente vai chegar nesse tempo bom, porque não é um lugar bom, são muitos futuros. E o melhor futuro possível vai ser quando todos esses bons futuros conseguirem coexistir sem um fazer mal para o outro. E eu tenho a impressão que a gente está quase lá, mas a gente precisa acreditar, precisa ter fé, esperança, solidariedade e, sobretudo, confiança. E com isso, agradeço assim, a confiança que vocês depositaram, professora Marjorie, especialmente ao fazer esse convite. Eu sei que são debates, né? Esses debates são sempre delicados, são sensíveis, porque tocam coisas que são muito íntimas para nós, e poder se sentir seguro em casa, né? Como hoje me senti aqui com vocês nesse meio, é uma bênção para mim. A prova prática que as coisas podem dar muito certo nesse planeta ainda, e vão dar.
Olha, Muito obrigado. Fábio, muito obrigada pela sua presença, obrigada a todos e a todas. Essa iniciativa nossa dos diálogos surgiu durante a pandemia, porque eu sempre tinha o contato com as pessoas e estava acostumado a fazer essa coisa dentro da universidade, né, desse contato, desse debate, dessas discussões, mas aí eu disse, não dá, eu estou em casa, tem que fazer alguma coisa. Aí eu tive essa ideia dos diálogos exatamente e fui buscando os amigos, né, inicialmente, que eu conheço, faço parte da Rede de Educação Ambiental Brasileira, da AIUSA, que é da Rede Lusófona também. Então, assim, fui buscando colegas, amigos que pensávamos parecido, e foram surgindo as ideias e essa construção. Eu disse, gente, a princípio, a internet me fez trazer também as unidades do interior da universidade, que nem sempre as pessoas tinham como vir para a unidade central para participar das atividades. Eu disse, isso é ótimo. E aí consegui trazer pessoas que eles também tinham dificuldade de ouvir, de ler, de conhecer. Então, acho que essa interatividade, né, essa interação, nos faz trazer diversas visões de mundo, que as pessoas também passam a conhecer outros lados, outros sonhos, outro tipo de conhecimento, que é muito salutar, para a gente ver que a diversidade é construtiva, constrói, né, e nos faz relocalizar nesse planeta, nessa grande mãe terra, né, se reconectar com a mãe terra e trabalhar com essa regeneração, que eu acho que é tão importante hoje em dia. Então, pessoal, vamos relocalizar, reconectar, regenerar e trabalhar um pouco mais nesse sentido, porque o novo mundo é possível. Então, muito obrigada a todos e todas por estarem aqui até essa hora, né? Ainda nessa hora, ainda temos 40 pessoas aqui nos ouvindo. Então, muito obrigada àqueles que estão aqui de carteirinha, contribuindo para que esses diálogos tenham cada vez mais sucesso. Muito obrigada a todos e a todas. Nós que agradecemos, Marjorie. Obrigado aí pela iniciativa. E, Fabinho, foi um grande prazer te ver, cara. Um abraço. Bom. Beijo a todos. Fábio, você está Valeu. marcado no meu coração. Que bom. E vocês no meu. Tamo junto, Marjorie. Tchau, turma. Muito obrigado. Tchau, Christian. Tchau, Tiago. Tchau, Celiana. Marjorie. Pessoal.